O que faz um TCC ser reprovado ou perder pontos? Você tem dois pontos principais que você é avaliado. Um do ponto de vista conceitual, lógica do trabalho, e o outro do ponto de vista estrutural. Obviamente, ponto de vista estrutural, você perde menos pontos. O que é ponto de vista estrutural? A famosa BNT. Capa, sumário, a citação, a referência, os capítulos, a fonte, ou seja, toda essa normatização, ela também vale ponto. Então, tem um critério ali, mas é uma pontuação menor. Inclusive, se o trabalho está muito bem escrito, eu já vi situações bem próximas de mim, dos professores ignorarem para dar. O trabalho está tão bom que eu vou ignorar, mas você vai consertar a formatação. Só que isso só acontece em casos especiais. Agora, conceitual, ou seja, tema, problema, objetivo, eles estão bem alinhados. O seu objetivo, você fala, no seu objetivo, você fala assim, ó, meu objetivo é esse. Durante o trabalho, você tem que atingir esse objetivo. Ou o problema é esse, é uma pergunta, você tem que responder essa pergunta. E aí existe a coerência interna de como você vai responder. E por isso que a pergunta ela tem que estar bem delimitada para você juntar e organizar os capítulos. Por exemplo, um TCC bem simples é uma pergunta que normalmente ela cruza duas variáveis, ou seja, duas situações. Eu vou chutar aqui, por exemplo, vou puxar elementos da minha área, os benefícios, eu nem gosto mais, os benefícios podem ser do exercício resistido para o idoso. Então, eu tenho dois pontos centrais, e os exercícios resistidos para o idoso são benéficos, por exemplo? É uma pergunta. Então, o que eu tenho de pergunta? Exercício resistido. O que é exercício resistido? Musculação, funcional, pilates, tudo que você faz força e não é aeróbio é resistido. Então, exercício resistido. Idoso. Já tenho duas palavras-chave, o professor Ivan falou na pergunta anterior, né, no começo, falou assim, seus objetivos específicos. Falar sobre o idoso, nesse caso, e falar o que é exercício resistido. Então, você vai trazer todo o que é o idoso, o que acontece com esse idoso fisiologicamente, e quais as características gerais desse idoso. Você tem um capítulo grandão, idoso, e subcapítulos que são essas situações relacionadas ao idoso. Exercício resistido, como ele se caracteriza? Acabei de falar. Qual pode ser? Esse, aquele. Quais as características dentro dele? Mais lesivos, menos lesivos? Para que ele serve? Juntei os dois. Talvez você tenha um terceiro capítulo, porque tem material sobre exercício resistido idoso. Você faz um terceiro capítulo juntando os dois e depois vai para as suas considerações. E aí você tem três grandes capítulos, objetivos específicos e subcapítulos organizados ali dentro. Tomara que eu tenha sido claro, mas essa é a ideia. E tem que ter uma lógica. Né? Eu falei o que eu quero, os capítulos se relacionam com o que eu quero, não fujo, não fico floreando, vou falar de idoso, quem ele é e exercício. Vou falar sobre aspectos, sei lá, se eu não quiser abordar aspectos psicológicos e, por exemplo, de autoimagem, autoconfiança do idoso, não, porque eu estou falando benefícios, por exemplo, musculares. Então, eu não preciso ficar pensando nisso, a não ser que meu trabalho tenha esse foco. E tudo depende do quê? Da sua pergunta. Então, ela tem que ser coerente. Foca na pergunta, problema de pesquisa, e vai desenrolando o trabalho em cima disso. E se cada vez que você foge do trabalho, você perde ponto. Coloca um capítulo nada que não tenha a ver. Por exemplo, é comum, né? O tema que o professor Ivan mais gosta é o lúdico na educação infantil. A gente sabe que é algo que acontece bastante. Aí você tem um capítulo de lúdico e de educação infantil, e no caso da educação física, é normal colocar, enfiam psicomotricidade, que é uma área específica que fala sobre o aprender e tal, no meio ali, só que sua pergunta não tem psicomotricidade, o capítulo foi jogado ali dentro porque você quer discutir isso. Sua pergunta tinha que estar direcionada para isso. Se ela não está, você não tem que falar isso. Perde ponto.
Outras coisas que perdem ponto. Que aí, na verdade, a gente entra na dinâmica que é um crime, o tal do plágio. Se eu peguei um texto de algum lugar, eu não reescrevi, coloquei aquele texto sem colocar com as minhas palavras e falei que ela era meu, você está copiando de alguém. Isso é um crime, isso é um plágio. E é comum isso acontecer. Seja isso num parágrafo. Não, então, qualquer parágrafo, ou ele tem que ser reescrito, ou eu tenho que colocar entre aspas, que quando eu coloco entre aspas, eu estou afirmando ali no texto. Não é meu, eu estou copiando, e é dessa pessoa. Obviamente, você não pode fazer isso no trabalho todo, mas se você precisa fazer o que a gente vai chamar de citação direta. Não é meu esse parágrafo, eu estou me referenciando a Guedes 2022. Beleza, ficou. E todos os outros parágrafos eu vou parafrasear, eu vou reescrever, reorganizar. Porque senão é seu. Porque se você copiou de alguém, esse trabalho não é seu. Então, no mínimo, vai te descontar ponto. Normalmente é todo ponto, né? Nenhum ponto, é todo ponto. Ou não sai do zero. Tomara que eu não tenha esquecido de nada, professor Ivan. Não, só fiz a sistematização aqui, ó, para poder rever. Então vamos lá, anota aí. Fugir do tema. Os capítulos não conversam um com o outro. A sua introdução está mal escrita, não apresenta o problema, não apresenta os objetivos. O resumo está fora das normas. Existe norma para escrever o resumo. O layout do seu trabalho está fora das normas da faculdade ou das normas da ABNT ou da APA ou Vancouver, se for o caso. Plágio. Plágio reprova. Tá? Plágio não é nem se você fizer assim, 2, né? Tem um percentual ali, você perde ponto, mas você vai ter que refazer, porque plágio é inaceitável. Seu trabalho inteiro está plagiado, reprova. Citações diretas, indiretas, citações de citações, tem que estar nas normas. E as referências também têm que estar nas normas, seja da ABNT, da APA, da Vancouver ou da sua faculdade. Então, pegou esse checklist, aplica ele e é isso. Seu trabalho não vai ser reprovado e muito menos vai perder ponto.